aula de ontem eu falei que... Eu não, né? Lógico que eu falei, mas em cima do que o texto estava declarado, que Paulo acreditava piamente que o seu corpo seria transformado e que ele não provaria morte. Aí alguns estudiosos, Everton Magalhães, após o término da live, gente, aí eu respondo algumas perguntas dos senhores, tá? Então eu vou ficar apenas focado aqui na temática de hoje. Se houver tempo, aí o professor pega algumas perguntinhas do chat e responde para os senhores, tá bom? Para não delongar também essa live aqui. Então alguns estudiosos dizem que não, que Paulo não tinha essa concepção, como eu expliquei ontem, mas aí gera-se um grande problema, porque era uma expectativa que ele colocou para as pessoas, o qual ele escreveu. Então, logo, Paulo realmente falava sobre essa questão. E para encerrar esse assunto de arrebatamento na ótica paulina, então sobra-nos agora analisar a 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. A respeito de Mateus 24, eu tenho uma aula, praticamente de 2 horas, lá no meu site, tá? Então, professor, eu queria saber Mateus 24. Então, vocês vão lá no meu site, professorfabiosabino.com.br, tem essa aula completa de Mateus 24. Lá também tem a aula de João capítulo 14. Tá? Então, todos os textos que falam sobre arrebatamento, vinda do Senhor. Então, Mateus 24 está lá no meu site. João 14 está no meu site. Agora, quem quiser, ter a aula de Coríntios completa para os senhores, não cobrei R$1, né? E também, hoje, a aula completa também de Tessalonicenses. Agora, quem quiser, eu quero Mateus 24, vai lá e adquire, né, gente? Então, não dá para o professor também tá sempre fazendo vídeo de graça, sem ter nenhuma colaboração, porque hoje só trabalho com isso, tá? O professor só trabalha hoje online há 10 anos. Então, conto com a ajuda dos senhores, colaboração, curtir, compartilhar esse vídeo, por gentileza e por favor, tá bom? Bom, como eu já falei aqui, prolixo, perguntas a respeito, fora da temática, se houver tempo, tá? Então, por enquanto, senhores, não façam pergunta no chat, porque vai subindo, por causa dos comentários. Aí depois fica ruim para o professor lá no início pegar perguntas, o professor não fará isso hoje. Então, farei, caso houver tempo, então deixem para... Quando eu concluir o assunto, aí eu falo, gente, então agora vos faço as vossas perguntas. Aí sim. Aí vocês fazem a pergunta de vocês e eu vou dar uma analisada, só para a gente poder organizar um pouco melhor aqui, tá bem? Tá certo? Bom, gente, vamos lá então, 1 de Tessalonicenses. Eu vou compartilhar minha tela aqui para com os senhores. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo aí arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 3, 17. O versículo 3 vai dizer assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Bom, voltando aqui, vou explicar um pouquinho desse versículo 3 aqui para os senhores. O que acontece? Vai ter esse pouquinho de transição aí, tá? Entre o compartilhamento de tela e minha imagem, justamente por causa do OBS, que é um software que eu estou usando aqui para fazer essa transmissão e fazer o compartilhamento de tela, tá? Então o versículo 3 justamente já está falando Paulo, ele vai escrever sobre algo que era uma dúvida das pessoas acerca de pessoas que já vinham morrendo. Então, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então a palavra dormir é um eufemismo, significa morte, tá? É um eufemismo, uma figura de linguagem. Então Paulo está falando para as pessoas não serem ignorantes acerca daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais, que é uma coisa natural, né, das pessoas que partem, lógico, um momento de tristeza, de angústia, por causa da perda da pessoa. Aí ele continua, como os demais que não têm esperança. Opa, aí Paulo já traz um detalhe interessante. Então Paulo começa a descrever que as pessoas não devem ficar tão tristes devido às outras pessoas que também estavam tristes, mas por aquelas pessoas que estavam tristes que não tinham nenhuma esperança acerca, vamos colocar, do mundo por vir. Tá? Então Paulo fala, vocês são diferentes. Vocês não devem estar tão tristes assim. Tá? Por questão, vocês têm a esperança. Eu já vos ensinei sobre isso. Aí ele chega no versículo 14, vou compartilhar a tela com os senhores, que Paulo vai dizer assim, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, porque se cremos, ato de crença e de fé, tá? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem,
ou na pessoa de Jesus, na crença de Jesus, morrem, Deus os tornará a trazer com ele. Então já mudou um pouquinho, ok? Então o que ele está dizendo aí? Então aqueles que já morreram, se morrerem em Cristo, morreram na fé em Jesus, morreram na crença em Jesus, aceitaram Jesus e tudo mais, e morreram nessa fé, nessa crença, Deus os tornará a trazer com ele. Então Deus fará essas pessoas virem com a pessoa de Jesus. Por que estou lendo esses versículos? Vou me deparar na problemática ainda. Só estou lendo aqui para os senhores entenderem o contexto da narrativa de 1 Tessalonicenses, para depois falarem que o professor falou X coisas, sendo que o professor não falou, tá? Então, só para os senhores analisarem o contexto. Aí chega no versículo 15, vou me deparar um pouco aqui, vou compartilhar novamente a tela com os senhores. Versículo 15 diz assim, dizemos-vos, vamos prestar atenção nos plurais aqui, tá? Pois isto, pela palavra do Senhor, tudo garrimen legumen em logon quirio. Tá? Nós temos o pronome aqui demonstrativo, nós temos a conjunção, nós temos o pronome, nós temos o verbo, nós temos a preposição, nós temos substantivo e substantivo, tá? Então, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isto o quê? Que nós, preste bem atenção nos pronomes, que nós, Paulo está inserido aqui, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, professor, ele está dizendo aí, deixa eu parar de compartilhar a tela, então ele está dizendo aí, professor, de uma forma clara, que nós, os que ficarmos vivos. Então, segundo Tessalonicenses, professor, não dá ideia que Paulo acreditava piamente que estaria vivo para ver esse grande milagre, né? Não precederemos, ou seja, nós não subiremos antes daqueles os quais hão de ressuscitar. Tá? Esse é o sentido que ele quer colocar, não precederemos os que dormem, ou não precederemos os que já morreram. Tá? Então as pessoas pegam esse versículo para colocar isso. Aí ele fala assim, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Aí tem um probleminha, né? Essa questão da palavra do Senhor, em qual sentido Paulo coloca isso? Palavra do Senhor. É uma questão interessante. A expressão tuto garrimen legomen en logon quirio, pela palavra do Senhor. O demonstrativo tuto, tá, que é o pronome demonstrativo em grego, refere-se à declaração imediatamente seguinte, introduzida por hoti, que é uma conjunção subordinativa. Tá? A expressão a palavra do Senhor pode se referir, segundo alguns estudiosos, uma declaração do Jesus histórico proferida por tradição da igreja ou uma declaração profética. Tá? Então, existe um pouco dessa questão aí. Então, deixa eu voltar aqui, vou compartilhar meu esboço novamente, para os senhores verem qual o raciocínio que o senhor vai entrar aqui agora. Vamos lá, fiz só uma leiturinha. Mesmo que se sustente que a referência é ao teor geral do ensino apocalíptico de Jesus, mesmo assim o teor geral diz alguma coisa sobre a questão específica da precedência dos mortos crentes sobre os vivos na parousia ou ressurreição de Jesus? Essa é a questão. Tá? Paulo está aqui citando um ditado transmitido tradicionalmente, ou ele está apelando para uma revelação concedida a ele pelo Senhor? Essa é a questão. Jesus, segundo os evangelhos, confirmou a crença de que haveria uma ressurreição dos justos e também dos ímpios. Tá? Ele, como filho do homem, em seu advento, pelos seus anjos, reuniria seus eleitos dos quatro ventos. Mas nesses contextos nada se fala sobre a ressurreição. Vamos ver? Marcos 3, 27 diz assim: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Não fala nada sobre essa ressurreição corporal. Mateus não registra isso. Tá? Desculpa, Marcos não registra isso, Marcos 13, 27. E Mateus 24, 31 diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Também não faz menção de nada disso. Aí vamos novamente aqui, na tradução.
De Tessalonicenses 4,15, nesse versículo aqui que chama muita atenção. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pô, professor, então está de forma clara, Paulo está dizendo, né, os que ficarem vivos. Logo, então, Paulo, ele coloca-se na mesma condição. Talvez não estaria vivo para que esse fenômeno ocorresse, tá? Se eu for ler conforme está aqui no português, conforme essa versão em português, o que dá a entender é isso. Você tem um particípio passivo, tá? Mas vamos analisar as traduções em português. Vamos ver como ficaria isso aí dentro do grego. Eu sei que poucas pessoas fazem análises minuciosas. E o professor vem no estilo agora de esmiuçar melhor. Para quê? Para que isso sirva de exemplo para as pessoas que lidam com a Bíblia, que lidam com a teologia, que lidam com o grego, com o hebraico, que possa fornecer quanto mais detalhes melhor para os ouvintes, para vocês alunos, para que os mesmos não fiquem com dúvidas. Tá? Porque se você lida com um texto padronizado, não tem muito o que discutir sobre ele, né? Bom, vou compartilhar a tela aqui para os senhores verem como fica essa oração em um contexto totalmente paralelo, senhores. Vamos lá. ACF é Almeida Corrigida Fiel. ARC Almeida Revista e Corrigida. ARA Almeida Revista e Atualizada. E aqui é Nestle Aland, tá? Que é o texto em grego da 28ª edição. A Almeida Corrigida Fiel diz assim, ó, nessa parte final do versículo aqui, tá, senhores? Desse versículo aqui, ó. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor que nós, aqui, eu vou pegar essa parte aqui, tá? Versículo 15, aí de 1 Tessalonicenses 4. Vai dizer assim, ó, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Vamos ver a Almeida Revista Corrigida? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, tanto essa quanto essa estão no mesmo sentido. Vamos ver a Almeida Revista Atualizada. Nós, os vivos, vírgula, opa, detalhe, mudou. Os que ficarmos até a vinda do Senhor. Opa, aqui já está falando, ó, nós estamos vivos. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Lembrando que Paulo tinha a concepção que Jesus não demoraria para voltar, tá? Essa é a questão, isso eu ensinei no vídeo de ontem. De modo algum precederemos os que dormem. Em grego, roti remeis horizontes roi perilei pomenoi, eistem parousian tu kyriou ume strassumentus coemetenstas. Coemetenstas, tá? Então o que acontece, gente? Aqui nós temos o artigo, aqui nós temos o artigo, e aqui nós temos dois artigos. Opa, aqui nós temos um só. Um só, aqui nós temos dois. E no grego? Dois também, ó. Aqui e aqui. Vamos à explicação para os senhores entenderem? Vamos lá. Qual a melhor tradução dentre essas três aqui? A expressão rotirimens, horizontes, roi perilei pomenoi, entes parousia tu kyriou, tem dois artigos. Aqui, ó, dois artigos no grego, tá? Antecedendo dois verbos. Dizontes, tá aqui dizontes, que está em azul, e perileipomenoi, perileipomenoi. Está aqui também. Dois verbos. Então, esse antecede esse verbo e esse antecede esse verbo. Essa é a construção do grego. Ok, vamos lá? O artigo são, no caso, nominativos, os dois, masculino plurais, que no primeiro caso, nesse caso aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, horizontes, antecede o verbo dizontes, que se trata o verbo dizontes, significa vivos ou viventes, tá? Esse verbinho aqui, ó. Se trata de um particípio presente ativo. Preste bem atenção nisso aqui que o professor destacou. Ativo. Nominativo masculino plural. No segundo caso, que é esse caso aqui, o artigo junto com o verbo aqui. Nesse segundo caso, tá? Aqui. No segundo caso, o artigo roi antecede o verbo perileipomenoi, que é ficarmos, é a tradução. Se trata de um particípio presente passivo, nominativo masculino plural.
Ou seja, em outras palavras, gente, se esse verbo é um particípio ativo, isso é um particípio passivo, vamos pegar essa oração agora aqui em português? Que nós os que ficarmos vivos. Essa tradução em português, ela ignorou esse verbo que está no particípio ativo, totalmente. Ignorou. Ele foi daqui para baixo, ó, daqui, ó. Entrou aqui. Ignorou. Aqui não é particípio passivo dos homens, é particípio ativo, tá? Essa tradução fez a mesma coisa. A única que respeitou foi essa. Ó. Por isso que se coloca nós, vírgula, os vivos, vírgulas. Porque eu tenho essa construção aqui, ó, tá? Precisamente essa é a tradução mais correta para fazer análise do texto aqui de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Então o professor vai trabalhar com essa fórmula aqui, a fórmula, por enquanto, dentro desse versículo, tá? Dentro desse versículo é o que está mais correto diante do grego aqui. Então nós, os vivos, vírgula, os que ficarmos até, uma expressão de limite, até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Agora volta aqui. Paulo tinha expectativa? Tinha ou não tinha? O que ele está dizendo? Bom, se eu estiver vivo e Jesus voltar, amém. Porque eu tenho essa expectativa de ter algo totalmente mudado. Eu tenho a expectativa, se eu estiver em vida, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Eu tenho expectativa, se eu estiver em vida, eu serei arrebatado. Eu não vou morrer. Então ele coloca a condição no momento dele ali. Porque se ele tivesse a certeza que Jesus não voltaria, em hipótese alguma, Paulo colocaria a condição da forma que está no Almeida Corrigida Fiel. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Se Paulo tivesse a ideia que seria algo muito tardio, que demoraria demais, ele não teria escrito ou ensinado isso para a igreja de Tessalônica também, tá, senhores? Então a perspectiva de Paulo aqui é que Jesus não demoraria a voltar. O arrebatamento não demoraria. Por isso que ele coloca essa condição. Por isso que ele coloca a condição para os vivos. Lembrando que o contexto ele está falando do quê? De esperança. Tome cuidado com aqueles que não têm esperança, tá? Então essa é a questão que Paulo acaba colocando aí. Vou dar continuidade aqui, o esboço. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui com os senhores. Aí diz assim, o tempo, né? Vou pegar essa expressão aqui, ó. Vamos lá, a questão do tempo. Vou pegar essa expressãozinha aqui. Opa, deixa eu pegar aqui meu esboço aqui. Pronto. A expressão rimeis, roi dizontes, roi paraleipômeno, entes, parousia, tu quiriu. A inserção do pronome nós, rimeis. Vamos lá? Ah, deixa eu ver se estou com o texto aqui embaixo. Estou com o texto aqui embaixo? Não, esse aqui é o versículo 16. Vamos voltar aqui. Rimeis aqui, ó. Esse pronome aqui, ó, tá? Que é nós, do português. Olha o nós aqui também, tá? Esse nós aqui, vamos analisar isso? Vamos lá. A inserção do pronome nós e a presença da preposição eis. Onde está a preposição, professor? Ela aqui, ó. Eis, tá? Eis, a vinda, até a vinda, ou para, a preposição, tá? Seria esse eis, tem parousia, tá bom? Então só para os senhores se localizarem aí no esboço, tá? E a presença da preposição eis denota limite temporal. Deixa claro que o contraste exato aqui não é entre os vivos e os mortos na parousia. O que deixa claro aqui é que o escritor gerou a expectativa de que ele e seus companheiros permaneceriam vivos até a vinda de Cristo. Tá? Aí existe o versículo 16, que vai falar sobre a questão com voz de arcanjo ou ouvir a voz do arcanjo. Outro probleminha também aqui. Ou seja, quando Jesus vier arrebatar, vai vir Jesus com voz de arcanjo ou algum arcanjo vai pronunciar algo para que seja ouvida. Tá? Essa questão em fone arcangelo. Já vou resumir aqui, senhores, tá? Vamos resumir aqui. A expressão em fone arcangelo, com a voz do arcanjo, é duvidoso. Se deve pensar em um arcanjo individual aqui, seja Miguel ou outro. O único outro lugar na Bíblia grega onde arcângelo ocorre é Judas 9, que é Miguel, o arcanjo. A tradução judaica conhecia 7 arcanjos, tá? E por aí se vai. Aí, termo de tradução, aí fala sobre alarido,
com alarido, dada a sua palavra de ordem, tem modificações também, mas eu vou o que mais interessa aqui, que é justamente essa parte aqui, ó. O arrebatamento no versículo 17. Vai dizer a mesma coisa que o versículo anterior, tá? Depois nós, os que ficarmos vivos. A mesma construção, tá? Mesma construção tá aqui, ó. Roi, zontes, tá? Com artigo. Seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens. Quem são esses eles? Aqueles que ressuscitarão os mortos. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos. Olha a tradução aqui do Ara. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Paulo tinha a concepção que haveria uma grande probabilidade dele não provar a morte, que ele seria arrebatado antes da morte. Tá? A construção é a mesma do versículo 5. Agora entra uma questão interessante da transformação. O professor vai ler aqui, ó. Nada é dito aqui sobre a transformação dos vivos ou dos que vão ressuscitar, para adequá-las às condições de sua nova existência. Paulo lida com esta questão mais tarde em 1 Coríntios 15, 52. Vou explicar o que o professor quer dizer aqui. O que acontece, senhores? Quando o Paulo fala de ressurreição aqui, em nenhum momento Paulo fala a respeito da transformação do corpo, conforme ele ensinou lá na igreja de Corinto. Ele só fala aqui que há um fenômeno que ocorrerá, que é o que ele esperava naquela época, seria algo muito rápido, e nessa questão de ser muito rápido, os mortos que morreram em Cristo ressuscitariam, e os que estivessem vivos nesse exato momento desse arrebatamento, ou seja, ressuscitou os corpos, já existe o arrebatamento junto com esses corpos, os quais ressuscitariam. Só que no momento ele fala acerca da transformação do corpo desses que seriam arrebatados, tá? Apenas um detalhe que o professor está colocando aqui. Aí continuam, senhores. Aí o mais interessante desse texto, desse versículo, é o versículo de número 18, que diz assim, ó, o último versículo, tá? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O que Paulo está ensinando aqui? O que Paulo quer dizer com isso, senhores? O que Paulo quer dizer com isso? Simplesmente assim, ó, tudo isso que eu acabei de vos ensinar, a igreja de Tessalônica, a respeito dos que já morreram em Cristo, e de nós, vivos, que temos a probabilidade de sermos transformados, isso que eu estou dizendo para vocês, peguem esse ensinamento, e o que vocês fazem? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo fala assim, ó, pegue esse meu ensino e transmita para os demais. Para aqueles que não têm esperança, que acabam tendo esperança. Olha o que Paulo me faz. Gera esperança. Então as pessoas ansiosas, criou-se uma expectativa. Qual a expectativa, professor? Das pessoas acreditarem piamente que não provariam a morte. Então as pessoas iam indo. Imagine a cena agora, senhores. Imagine essa cena. Naquela época, dentro da cidade de Tessalônica, as pessoas que tinham esse ensino, vendo seus entes queridos morrendo em Cristo e Jesus não chegando. E vindo a perseguição, surgindo tantas outras coisas, e as pessoas com a esperança daquilo qual Paulo ensinou. Daí o que acontece? Daí o personagem que trouxe esse ensino, o quais as pessoas começaram a proliferar, a trazer esperança para as pessoas em cima desse ensino de Paulo, elas morreram, e aí vai e morre o próprio apóstolo Paulo. Aí mesmo assim, talvez, vou conjecturar, algumas pessoas talvez até abandonaram os ensinos de Paulo. Porque essas pessoas estavam sendo consoladas por esse ensino de Paulo. Paulo morreu. E aí mesmo assim as pessoas estavam esperando esse ensino. Esse arrebatamento de Jesus em vida, senhores. O que aconteceu, professor? Nós estamos no século XXI, viu, gente? Todos já morreram também. Em outras palavras, nada disso aconteceu. Então o ensino que foi direcionado para aquela época
para aquela história, para aquele povo, dentro do costume dos mesmos, dentro das prerrogativas de problema, etc. e tal, não ocorreu. E o que se faz hoje é o mesmo. Ensino, ensinar as pessoas a ter essa esperança, porque o arrebatamento que se prega hoje é esse, é o arrebatamento de Paulo. É onde as pessoas não presenciarão a morte, não passarão pela morte. Só que Paulo esperava a vinda de Jesus, era naquele tempo, senhores. Por isso que ele gerou essa esperança, porque era a fé dele, era a crença dele. Aí onde que eu quero entrar agora? O perigo que existe na fé e na crença de um ser humano. Sabe qual é o perigo? É quando ele pega a sua fé, a sua crença, e quer que os outros creiam da mesma forma que ele. Esse é o maior perigo da fé e da crença. Dentro do segmento Bíblia. Dentro do segmento temática arrebatamento. Entende agora onde o professor quer chegar? É muito sério você gerar esperança no coração das pessoas de algo que quem escreveu não houve fato. Por isso que eu falei que tem que entender o contexto. É uma palavra de esperança. Porque as pessoas estavam muito magoadas e muito tristes que muitas pessoas estavam morrendo, como hoje estão morrendo. Muitas pessoas no mundo. E eu sei de muitos líderes já partiram. Muitos pastores, muitos cantores. Muitas pessoas já foram, senhores. E esses mesmos que foram, esperavam esse arrebatamento que está registrado aí em Tessalônica. Você quer ter fé, você quer crer, não tem problema. Creia, tenha fé. Mas é o que eu quero dizer para vocês. Mas não pegue a sua fé, a sua crença, e queira que os outros tenham a mesma fé, a mesma crença que você. Olha o que aconteceu. O que o professor está colocando aqui, gente, é um fundamento. É apenas um fundamento. Paulo acreditava nisso. Assim como muitos acreditam. Que Oxalá, tomara Deus, queira Deus, que essa sua fé e essa sua crença seja concretizada na sua pessoa. Na sua pessoa. Mas, cuidado, a esperança o qual você tem, o qual você espera, generalizar e não acontecer com você e nem com os demais também. Que foi isso que Paulo fez e foi isso que aconteceu. Paulo esperava? Também esperava, em vida. E nem morte. E para complementar isso, para finalizar, olha o outro problema que surgiu, que eu vou compartilhar o esboço aqui com os senhores. Aí o que acontece, gente? Existe uma tabela de datação de 1 Tessalonicenses em 1 Coríntios segundo os estudiosos. Harnack, Turner, Ramsey, Ligfoot, Wesley e Lewin. O que acontece? Esses especialistas, eles vão colocar a datação. A primeira carta que surge no Novo Testamento é a carta da igreja de Tessalônica. Essa é onde nós estamos lidando. Então, Harnack coloca como 48 a 50. Ligfoot coloca o máximo 52 a 53. Tá? Então, vamos colocar em meados de 53, 50. Então, a primeira carta é aqui. O que ocorre? Paulo trouxe essa esperança, esse ensino para a igreja de Tessalônica. Aí quando chega em Corinto, que fala de ontem, que ele vai falar da transformação corporal, que aí ele vai fazer o quê? Uma complementação desse raciocínio dele aqui da igreja de Tessalônica. Quando chega aqui, ó, vou colocar o mais tardar aqui, ó, em 57. Ou seja, 4 anos após, vou pegar a última datação aqui do escrito de Tessalônica para o primeiro registro de Corinto, tá? 57, Ligfoot, Wesley e Lewin, tá? Ambos concordam em 57. Vou parar aqui e vamos fechar esse raciocínio para os senhores entenderem. O que acontece, gente? Então, Paulo tem um raciocínio, ele constrói esse raciocínio para a igreja de Tessalônica, criou, ok. Depois de 3 anos, ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Logo, Paulo não morreu. Possivelmente, algumas pessoas de Tessalônica teriam partido, teriam morrido. Aí Paulo chega para a igreja de Corinto agora. Vai ensinar
quase que semelhantemente o que ele ensinou para a igreja de Tessalônica, porém ele vai entrar em algo muito mais complexo, que é o mistério, que ele vai dizer em 1 Coríntios 15, 51. Agora é contexto paralelo. Quando ele chega sobre mistério, aí ele desconstruiu o contexto de 1 Coríntios capítulo 15 e desconstrói o contexto lá, a ideia dele de Tessalônica. Isso é uma ideia, não é verdade. Se fosse verdade, teria acontecido, tá? Então vamos lidar com fato, vamos lidar com fé. A fé o senhor pode esperar o tempo que o senhor quiser. Agora, por fato, o senhor esquece, tá? Tem muita diferença entre razão, fé e crença. O professor sabe lidar com as duas coisas, tá? Então, na explicação aqui, nos ensinos do professor, o professor usa racionalidade, interpretação e fundamento. Então, o professor está colocando realmente o que aconteceu ali, no texto. Tá? Aí, Paulo chega aí em Corinto, ensina, dizendo que o mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos, no abrir e piscar de olhos. Ou seja, Paulo teve tempo de mudar essa imagem dele. Mas por que ele não mudou, professor? Não mudou porque ele tinha a fé e a crença que Jesus não demoraria a voltar, senhores. Então ele ensinou para duas igrejas, Tessalônica e Corinto, mesma coisa, vamos colocar assim, quase a mesma coisa. E aqui em Corinto ele coloca detalhes desse mistério, ou seja, esse mistério para ele é uma concepção dele. Não foi uma revelação que Jesus deu para ele. Não foi um ensino no qual ele recebeu dos apóstolos. Digo mais. Paulo diz que recebeu os ensinos. Quando fala evangelho, gente, as pessoas não entendem isso. Paulo fala assim, o evangelho que eu recebi não aprendi de homem algum. A pessoa, então, Paulo recebeu foi os evangelhos, mas foi sobre a ressurreição. E o que é evangelho? As boas novas. E as boas novas de Jesus é o quê? É tudo. É as obras que Jesus fez, é a morte, a ressurreição, é a ascensão. Isso é o evangelho. Então Paulo diz que o que ele ensinava para as pessoas, Paulo está lá escrito, acho que em Gálatas, ele não aprendeu de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Aí eu vos pergunto, que revelação é essa que Paulo teve de Jesus, que ele ensinou isso, conforme o professor está dando aula aqui agora? Então, se a revelação que ele tem do arrebatamento veio de Jesus, tem coisa estranha aí. Por que não houve cumprimento? Então Jesus revelou algo para Paulo, o qual ele não cumpriu, com aquelas pessoas, que é isso que Paulo coloca o problema nós aí, tá? Não tem como correr disso não. Se não ocorreu com Paulo, teria que ocorrer, porque Paulo estava ensinando por inspiração e revelação. Não é isso que as pessoas dizem? Ok? Então essa é a questão, gente. Então tem que tomar muito cuidado com a fé, com a crença que vocês têm, para não querer colocar a goela abaixo, para que as pessoas creiam da mesma forma que os senhores, quando está aqui no texto. Tá? Então Paulo poderia ter mudado assim, mas não mudou. Quando chega na igreja de Corinto, ele piorou o ensino. Colocou uma expectativa que não aconteceu para ninguém. E estamos pleno século XXI. É por isso que eu falo, não lido nem com fé e nem com crença. Mas os fundamentos do que é o texto, do que é a verdade do texto, foi exposta aí para os senhores. Tá certo? Bom, vamos aqui para o chat então. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Espero que os senhores tenham compreendido, tenham aprendido a complexibilidade que é você tentar separar razão e fé. Você vê como são as coisas? E Paulo, né, nesse momento, ele não separou isso não. Ele foi lá, por quê? Porque não dá para separar às vezes. Eu vou explicar por quê. Depende de como está a sua crença em fé. Se coloca algo meio que, vamos colocar, que contraria um pouco a sua crença, a sua fé, não se aceitará aquilo. Não se aceitará. E o mais interessante é que a narrativa não coloca uma contra-argumentação àquilo que Paulo ensinava. Volto. Paulo ensinou essa esperança, essa crença para a igreja de Tessalônica e Corinto. Só que depois Paulo, ele não justifica o seu erro. Ele não justifica. Porque depois ele começa a ter a certeza que ele morreria. Que ele não, depois vai cair na ficha para ele. Eu esperava que eu não ia provar a morte, eu esperava que ia ser transformado com o meu corpo, junto com os meus irmãos, mas eu vou morrer. Ele escreve lá a carta lá para Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ainda bem que ele guardou.
E deveria ter guardado mesmo. Porque quem ensinou tantas coisas, quem profetizou, vou colocar dessa forma, tantas coisas, que isso é um assunto muito sério. Falar entre vida e morte é algo muito sério, senhores. É sério demais. Falar e trazer uma esperança para um ser humano, naquela época, mediante perseguições. Ó, gente, não precisa se preocupar com aqueles que já morreram, viu? Porque aqueles que morreram ressuscitarão. Ressuscitarão. Ressuscitarão e nós seremos nosso corpo será transformado e vamos ser arrebatados. Volto. Aí um monte de gente morrendo. Aí passou-se quantas gerações? Das pessoas de Tessalônica e Corinto, imagine agora. Quantas gerações passaram e aquelas pessoas com o mesmo ensino e até hoje está aí. Por isso que canonizaram. Por isso que eu falo. Existem coisas na Bíblia que é textos de esperança. Porém a certeza ninguém tem e ninguém dá. Essa é a diferença. Tem que tomar muito cuidado com os senhores. Boa noite aí para o Wendel, André Lázaro, Cid Moreira, Álvaro Júnior, William Júnior Oficial. Um abraço aí para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Como que é, André Lázaro? Sou de Salvador, Bahia. Estou tomando uma cerveja aqui sozinho, aprendendo com o senhor. Obrigado pelo carinho, gente. Bom, não vejo se alguém fez uso do superchat. Deixa eu voltar aqui. Opa, fizeram aqui. Lucas Santos Nascimento. Obrigado, Lucas Santos Nascimento aí. Ele escreve: muito obrigado pelo seu trabalho, professor. O senhor me fez pensar por mim mesmo. Obrigado. Muito obrigado aí pela colaboração do superchat, pelo carinho, pela atenção aí também. Anderson Urban, querido professor, falando desse tema, eu gostaria que o senhor explicasse as palavras gregas. Gente, ó, vamos lá. Vocês querem saber dessas palavras em grego? Seja membro aí do meu canal, tá? Seja membro do meu canal, esse esboço vai estar disponível para quem é membro do meu canal. Estou aqui dando aula de graça. Os senhores querem mais ajuda? Me ajudam também, né, gente? Me ajudam aqui o professor. Ajudem o professor. Seja membro do meu canal. Adquire lá meus produtos no meu site, tá bom? Então aguardo todos os senhores aí. Ó. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, curtam. O professor agora está também no Telegram. Ó, lembrando, estou lá também no Instagram, @professor Fábio Sabino, e meu site é professorfabiosabino.com.br. Tá aqui, ó. Sobre o nome do Senhor Tetragrama. Gente, só em PDF, virtual, impresso não tem mais. Professor, os gatos pronunciam o tetragrama, eles pronunciam Iau. Iau, professor, os animais pronunciam. Professor, é Iau o nome do tetragrama, a pronúncia? Porque o presidente lá, Benjamin Netanyahu, professor, está lá os fundamentos, será? Eu explico aqui, ó. A partícula Yahu. Explica a partícula Yeho. Qual a pronúncia exata do tetragrama? Está aqui, professor? Está aqui. Lembrando, senhor, é um livro totalmente técnico e tem um vídeo explicativo. Então, os senhores podem adquirir os dois produtos, tá? Entra no meu contato, está na descrição do vídeo, o meu WhatsApp corporativo, tá? Da empresa. Entre em contato, que a gente faz um precinho bacana aí, via Pix ou transferência, tá? Quer fazer exegese? Tá aqui, ó. Livro do professor Fábio Sabino, 2009, Manual de Exegese do Antigo Testamento. Uma crítica em Ezequiel, capítulo 28, 272 páginas. Ezequiel retrata a queda de Lúcifer, de Satanás, de diabo, que ser mais do que Deus, 272 páginas, analisado aqui, ó. Também só virtual. Impresso não tem mais. Professor, por que não faz impresso? Money. O professor não tem dinheiro, não tem o canê. Então preciso da ajuda dos senhores, colaboração. Eu tenho mais 12 livros para publicar, já diagramados, mas não tenho condições financeiras. Um é só tudo sobre o dízimo. Destrinche o dízimo por completo. Não sei nem quantas páginas dá, não. E tantos outros assuntos, tá, gente? Obrigado aí também novamente aí pela colaboração. Gilson Figueiredo Lopes. Boa tarde, abração da... Obrigado aí, Gilson, pela colaboração de todos aí vocês, que sempre têm me prestigiado, um carinho enorme. Problema, gente, não sou perfeito, volto, não sou perfeito. O professor comete seus erros, o professor comete suas falhas também, mas o professor evita. Faça o máximo possível para não cometer erros teológicos, erros de tradução. Possa ser que aconteça, gente. Eu não sou Deus, não sou expert na área de letras nem de religião. Eu sou apenas um profissional que amo o que eu faço e procuro com zelo, dedicação e carinho fazer o melhor para os senhores.
Acho que dá para os senhores repararem na maioria dos meus vídeos, é tudo detalhado, tem referências bibliográficas. Então, quando eu ensino conteúdo aqui, é uma grande responsabilidade minha, eu sei disso. É uma grande responsabilidade. Mas eu já digo algo, a responsabilidade que eu assumo é com o conteúdo, com a sua interpretação e explicação. Não estou lidando com fé e nem com crença. Porém, por mais que o texto seja um texto doutrinário e mexa com a doutrina da crença e da fé, isso não é um problema do professor. É um problema de muitos que nunca pararam para questionar aquilo que leem, aquilo que observam. E nunca questionaram os seus ensinadores, os seus líderes, os seus tutores, os seus professores, para aplicar a interpretação precisa. Não um ato de crença e de fé. Por isso que eu tenho fé, mas uma fé solidificada. Eu tenho uma fé na verdade, na precisão, na probabilidade. O professor tem, não sou ateu. Creio em Deus? Creio. Creio muito em Deus, mas no meu Deus. Sou, mas é o Deus da Bíblia. Se eu for entrar no Deus da Bíblia, procure meu vídeo aí. Quem é o Deus da Bíblia? Aí os senhores verão. Tá? Aí os senhores verão. Porque quando eu lido com esse tipo de assunto, que mexe com o aspecto doutrinário, que é justamente a questão do arrebatamento, as pessoas, o professor é cético. Por quê? O senhor está duvidando do arrebatamento. Não, eu não estou duvidando. Eu estou fundamentando. Por isso que eu falo, ó a crença, ó a fé onde entra aí. Não, o professor Fábio fundamentou lá, Tessalônica e a igreja de Corinto. Paulo acreditava. Aconteceu, ele tinha fé, e aí? É essa fé que Paulo teve que o professor Fábio não tem. Essa esperança, agora eu vou me abrir com os senhores aqui, que ele ensinou, é isso que eu não faço ensinando. Eu não ensino algo que os senhores não possam se fundamentar. O professor não ensina algo que seja infundado para vocês colocarem as vossas esperanças, senhores. Por isso que o professor não lida com apologia, não lida com fé, não lida com crença. Isso eu lidava quando eu pregava nos púlpitos da Assembleia de Deus. Quando eu pregava, todo final de semana pregando. Ministério do Belém, o professor Fábio foi. Saudoso meu pastor setorial, Severino Pedro da Silva. Foi meu pastor durante 3 setores que eu acompanhei. Eu pregava isso. Pregava quando não tinha o conhecimento qual o professor tem hoje. E tem muita gente que tem muito mais do que eu de conhecimento. Escute aqui agora. Tem muita gente por aí, muito bom de conteúdo, sabe de muita coisa e muito mais do que eu. Porém, não tem capacidade, não é que não tem capacidade tem para transmitir. Mas, por causa da condição financeira, às vezes ele é dependente de uma mantenedora, de uma denominação, de uma instituição. E às vezes ele não pode se abrir, rasgar, porque ele sabe que ele pode perder isso aqui. Por isso que hoje eu, professor, estou nas redes sociais. Nenhuma instituição me quer. Você acha que as faculdades que ensinam teologia quer o professor que não lida nem com fé nem com crença? Lógico que não, gente. O único caminho que eu tive foi esse aqui, online. Foi montar a minha escola online. Hoje eu tenho alunos online. Estudam comigo, mas eles vêm para aprender a fundamentação. Eles não vêm nem com a fé nem com a crença. Por mais que nas aulas machuque, viu? Vocês estão vendo essa aulinha que eu estou dando para vocês aqui de 50 minutos? Você imagina meus alunos que eles ficam comigo 2 horas. Eu dou aula de segunda a quinta-feira. Curso de bacharel em teologia, 4 anos livre. Quer ser meu aluno? Venha. As vagas estão abertas. Tá certo, gente? Boa noite para todo o Brasil Preterista, meu aluno. Um abraço. Obrigado. É isso aí, o ativo e o passivo. Jerry Collins, Alcides da Mota. Gente, quem já se tornou membro aí, VIP 1, já tem o primeiro esboço da aula de ontem. Esse esboço dessa aula de hoje já vai estar disponível lá para os senhores lá, tá bom? Quem é membro do meu canal, então já fique sabendo que já estará com todos os senhores. Gente, uma boa noite para vocês aí. Boa noite não, boa tarde, será boa noite daqui a pouco. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E amanhã, mais uma aula para os senhores. Não sei qual tema será, mas amanhã tem mais de todo dia o professor está postando vídeo. Não se esqueçam, ative o devido soninho para receber as devidas notificações. Um abraço, até a próxima para todos vocês. Sucesso, João Oliveira, Zygmunt Bauman e André Lázaro, Elcio Ferreira. Até a próxima e tchau, tchau.